Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma Conversa na Galley. Hoje a gente está com a Fernanda Lewandowski, que vai falar um pouquinho sobre o mundo do RH, dos recursos humanos, dando dicas aqui de como ser um profissional mais competitivo nesse novo normal. Ela que é profissional de RH, formada em RH, é headhunter e vai estar compartilhando um pouquinho da experiência dela aqui com a gente. Então, antes da gente conversar com a Fernanda, roda a vinheta. Fala pessoal, muito boa noite. Quem está falando aqui com vocês é o Jim, né? Tudo bem? Hoje a gente está gravando mais um dia de conversa com o nosso novo quadro, né? O Você Precisa Saber. E para esse quadro hoje a gente tem uma convidada mais do que especial. A Fernanda está hoje com a gente aqui e a Fernanda vai responder todas as perguntas que mandaram aqui para a gente, que a gente formatou algumas perguntas também, de como que você pode ser um bom candidato, um candidato competitivo nesse mundo agora que a gente está vivendo, né, nesse novo normal. Antes da gente começar as perguntas, quero dar as boas-vindas aí para Jimmy, nossa parceira de Galley. Dá um oi aí, Jimmy, para a galera. Oi, gente. Bem-vindos. E eu vou deixar a Fernanda se apresentar. Antes de mais nada, né, antes da gente começar com as perguntas, vamos fazer a primeira pergunta para ela já começar se apresentando. Quem é Fernanda Lewandowski? Conta para gente. Prazer, obrigada pelo convite, Jim. Meu nome é Fernanda Lewandowski, eu sou diretora na ChineUp Gestão de Pessoas e eu atuo na área de recursos humanos aí há mais de 12 anos, com recrutamento e seleção, com desenvolvimento pessoal, né? Sou especialista em comportamento humano, em gestão de talentos, trabalho na área de treinamento, pesquisa de clima, avaliação de desempenho dos colaboradores, a melhoria de retenção ali das pessoas na empresa também. Então, hoje, né, eu venho falar um pouquinho mais direcionado nessa parte de headhunter, do que nós, como profissionais de RH, o que a gente identifica ali no candidato, como que ele pode se destacar. E essa é a minha colaboração principal hoje. Legal, legal. Seja muito bem-vinda e hoje a conversa vai render, hein, gente? Vamos colocar aqui, vamos colocar a Fernanda Com na parede e fazer certeza. bastante pergunta difícil para ela. Com É isso aí, certeza. Jimmy. Se você quiser já começar a puxar as perguntas, tá contigo. Então, bora. Bom, então a gente está vivendo um momento delicado, né, Fernanda? É um momento que a gente está tendo que se readaptar. E vivendo nesse mundo atual, com tantos setores sendo penalizados, né, sofrendo tanto com o que está acontecendo, qual dica você dá para o candidato para ele sair à frente do mercado, né, para ele conseguir superar essas barreiras que estão vindo por conta da situação que a gente vive atualmente? Então, eu percebo assim, que quanto mais parado a gente fica, pior é. Então, a principal dica é você se manter animado, se manter constantemente ativo. Então, como que a gente faz isso? Às vezes, quando bate o desânimo, às vezes se a pessoa está desempregada, com as contas batendo na porta e tudo. Então, assim, algumas dicas práticas, né? É realmente fazer um exercício, é ter momentos de silêncio para interiorizar mesmo, né? Como você para ter ali um autoconhecimento, mas em dicas práticas para o mercado de trabalho, eu acho bem importante o estudo constante. Então, aproveitar o momento em que várias plataformas até disponibilizaram cursos gratuitos, algumas universidades disponibilizaram, o próprio LinkedIn tem vários cursos, o Google, outras plataformas de treinamento EAD. Então, pesquisando, a gente consegue ter muitos conteúdos gratuitos. Isso é importante, você vai se atualizando na tua área. E quando você é chamado para uma entrevista, você tem conteúdos frescos, né? Ali na ponta da língua, coisas atuais que estão acontecendo, e isso te mantém em constante aprendizado. Isso eu acho muito fundamental, assim, a questão de você, às vezes, deixar algumas coisas para o passado, né? Existe uma frase lá, você desaprender e reaprender, né? Deixar coisas para o passado, porque a gente vai se atualizando a todo momento, e às vezes aquilo que você tinha convicção antes mudou, né? Então, eu acho bem importante, assim, a gente estar em constante estudo,
né? Então, e hoje a gente tem muitas possibilidades, a internet facilita bastante isso, e se manter ativo. Então, eu não estou conseguindo nenhuma renda agora na minha área, né? Se reinventa, busca alguma alternativa para que também não se desanime financeiramente falando, né? Para que de alguma maneira você possa ali ter um ganho e estar numa constante movimento, que quanto mais em movimento a gente está, melhor fica, né, para todos, tanto para a pessoa ali que está te entrevistando, tudo, você vai estar mais animado. Não, com Com certeza, tem toda a certeza. razão. Inclusive até aqui a gente mesmo, né, porque a gente produzindo conteúdo para o próprio YouTube, no próprio YouTube, né, a gente acha um monte de tutoriais malucos e mágicas, Uhum. aulas, pessoas que estão ensinando um monte de coisa, né, e assim, produzir mesmo esse tipo de conteúdo de especialização, seja para qual área de atuação você esteja, eu acho que até como opinião também, né, funciona bem, né, e muita coisa, assim, né, muitas coisas, até desde coisas simples, desde uma receita de bolo até aprender estatística avançada, você consegue hoje com essas plataformas gratuitas, isso é, de fato, você só precisa ter vontade, né, você só precisa ter vontade e ter esse pontapé inicial de começar a fazer, com certeza, muito bom. Até mesmo essa Tem questão razão. de ensinar, né? Quando você coloca um vídeo ensinando alguém, é a melhor maneira de você aprender, porque quando você escuta, você não coloca tanto conteúdo, né? Assim, quanto quando você explica. Então, dizem, né, que aumenta consideravelmente a porcentagem de retenção do conhecimento quando você explica para alguém aquilo. Então, também é uma forma muito É mesmo, não sabia interessante. disso não, não sabia disso não. É. Vou fazer uma Uhum. pergunta. Me disseram uma vez que, assim, dentro de sala de aula mesmo, assim, estando fisicamente dentro de uma sala de aula, um aluno, ele consegue fazer uma captura aí de mais ou menos de 20 a 30% de tudo que ele escutou, né, de tudo que ele viu, né, e percebeu de uma explicação de um professor. E outra parte é muito apreciada na prática, né, assim, quando você pratica aquele tipo de atividade ou aquele tipo de exercício que você aprendeu em sala de aula. É, Você também acredita que isso seja real, assim, que dentro de a teoria, digamos assim, ela vale menos do que a prática ou não? Principalmente para o adulto, sim. Existem vários estudos que comprovam que o adulto ele aprende fazendo. Então, fugiu agora o nome, mas quando você só escuta ou só visualiza, até que 20, 30% é bastante, às vezes só retém 10 mesmo. E quando você pratica, esse percentual aumenta. Só que quando você ensina, vai até quase 90% de conhecimento que se agrega. Olha que Então, o bacana, melhor mesmo é muito legal. você ensinar, até Sim. quando está estudando para algum vestibular, qualquer coisa. Meu marido fazia dessas antes da prova da ANAC, ficava me explicando tudo que ele tinha aprendido para gravar. Quem compartilha conhecimento multiplica, né? Aprendizado. Uhum. Muito legal isso. Bom, e falando de aprendizado, de futuro, de carreira, que é uma coisa que todo mundo tá bem alta, assim, todo mundo pensando, poxa, as carreiras do futuro. O que que você imagina do mercado de trabalho no futuro? Como que a gente pode se preparar para o mercado de trabalho que vem vindo depois desse novo normal que a gente vai encarar, né? O mundo não é mais o mesmo e os profissionais também, com certeza, precisam se renovar e precisam se atualizar sempre. Então, qual é a dica que você dá para quem quer estar sempre atualizado no mercado? Então, assim, vai muito também do perfil da pessoa, né? Então, vai de você se identificar ali com algumas atividades que possam estar em alta, mas não necessariamente, é isso que vai dar dinheiro agora, então eu vou me jogar e muitas vezes não gostar. Mas, assim, o que que eu percebo nessas mudanças e tudo, que a gente vai se readaptando, o que tem ficado muito em alta é a área de TI, né? Tanto a área de TI quanto as redes sociais e mídias. Então, todos os cargos ali relacionados tiveram uma alta, inclusive uma dificuldade de encontrar bons profissionais, tudo qualificados na área.
eu vou te dar alguns exemplos, né? Então, os desenvolvedores, analista de qualidade, BI, daí no caso de marketing digital, gestores de marketing digital, copywriter, tráfego, sucesso do cliente, que é aquele apoio, suporte após a compra de uma plataforma, métodos ágeis, teve uma alta também em cargos, né? Scrum Master, Agile Coach. Então, são algumas posições. O porquê disso, né? Porque é a maneira de você ter menos pessoa fazendo mais coisas, né? Sim. Então, é basicamente isso. Se você for pensar, se a gente for trazer um método ágil, é fazer o dobro pela metade do tempo, né? Então, qual que é o intuito? É você diminuir a quantidade de pessoas, né, na tua empresa, então economizar. A questão de TI, quando você automatiza algum processo, também é diminuir as pessoas, né, e aumentar a automatização, e também a questão de confiança de dados, né, porque quando você tem algo muito manual, acaba tendo uma dificuldade de confiar naqueles dados, então quanto mais automatizado, melhor é. Então, com todas essas evoluções, tende a acontecer isso. Então, quanto mais especialista você for nessas áreas, melhor. Ah, mas eu não tenho nenhum jeito para isso, meu negócio é lidar com pessoas, não com máquinas, tudo. Mas para ter todas essas pessoas trabalhando, precisa de bons gestores, bom líder. Então, assim, a área comercial também, né? Nunca vai deixar de existir, sempre tem. Inclusive, estou trabalhando uma vaga comercial, já tem outra para trabalhar. O pessoal comercial precisa vender, né? Então, cada um precisa vender o seu serviço, então sempre está em alta. E todas as áreas funcionais também da empresa, né? Então, alguns cargos deixam de existir e outros começam a aparecer. Outro, assim, voltado mais para a área de recursos humanos, que o pessoal tem falado, a questão da qualidade de vida, de ter o profissional, assim, voltado a olhar o profissional dentro da empresa, trazer ali novas possibilidades para que a pessoa se sinta bem. Então, a questão de psicólogos e tudo mais, que tudo isso, né, com as evoluções e as dificuldades que foram aparecendo, foi vendo a necessidade de ter, né? Então, com Sim. certeza. Muito legal mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta, pegando um gancho aí que você falou de uma coisa de profissões e principalmente as profissões em alta, em baixa, etc. Você acredita que existam profissões, digamos assim, convencionais, já que existem há muitos anos, que no futuro ou no futuro próximo podem deixar de existir? Vou citar um exemplo aqui, tá? Eu, desde pequeno, assim, desde mais novo, eu sempre sonhei em ser jornalista, né? Eu até fiz faculdade de comunicação social, quase me formei em jornalismo. Mas aí eu fico pensando na situação de hoje, né? Assim, hoje as pessoas nem leem mais o jornal, né? Assim, as pessoas de fato já tá praticamente tudo automatizado, né? Roteirista, essas coisas, as coisas já estão muito mais automáticas. Arquitetos, por exemplo, hoje em dia você usa um sistema para você desenhar o seu quarto, o design de interiores, etc. Tudo automatizado, né? Tudo tecnológico. Esse tipo de profissões, por exemplo, você acredita que no futuro vão deixar de existir? Olha, se for um futuro bem futuro, acredito que não vai ser muito em breve, não, porque por mais que exista toda uma automatização, que nem você falou ali, sei lá, um arquiteto, por mais que existam sistemas, existem as pessoas que gostam de conversar com pessoas, que gostam de partilhar com pessoas e não com máquinas. Então, assim, é como o próprio recursos humanos, né, o recrutamento e seleção, a gente pode automatizar praticamente todo o processo, mas ainda você fazer um processo com uma consultoria especializada faz muita diferença do que você simplesmente automatizar o sistema da própria empresa. Então, ainda nós, enquanto pessoas, a gente faz muita diferença mediante as automações, as máquinas e tudo. Então, talvez no futuro lá na frente, sim, é igual o piloto, né? Ou os carros, motoristas que dizem que lá na frente vai estar tudo automatizado, não vai precisar. Só que assim, inclusive os aviões, né, que já são assim praticamente 90% automatizados, 10% que o piloto faz é muita coisa.
e garante muita Não, segurança e tudo até mais. pegando um exemplo aqui, aqui em São Paulo a gente tem a linha do metrô amarela, né? A linha do metrô amarela de São Paulo não é tripulada, ela é totalmente automática. Uau! Uhum. Você tem uma linha de estações, né? Um grupo de estações de metrô que faz tudo automático, só tem um cara na central lá apertando o botãozinho, e até eles ficam brincando, né? Falando que assim, daqui para frente a gente vai substituir lá no futuro o copiloto por um cachorro, né? Justamente para não deixar o comandante apertar botão nenhum. Se apertar, ele morde. É bem por aí, mas eu acredito que não seja Isso. tão assim próximo. Vai ter algumas evoluções, é claro, mas ainda a pessoa faz bastante diferença no processo. Bom, Fernanda, e falando um pouquinho também, obviamente, do momento que a gente está vivendo, a concorrência, ela é alta, né? A gente tem uma concorrência muito grande, o mercado, ele tem muitos profissionais. Então, como que a gente sai à frente, né, da concorrência? Como que a gente chega no processo seletivo e se destaca? Mostrando as nossas habilidades, como que eu consigo colocar para fora as minhas habilidades no processo seletivo, ali mesmo com o nervosismo, com a pressão do momento. Então, o primeiro passo para você ser identificado por um headhunter é um bom currículo ou um bom LinkedIn, algo que faça com que você seja visto. Porque não necessariamente as vagas são divulgadas. Na verdade, as vagas que são divulgadas vão girar em torno de 30%. A maioria das vagas não são divulgadas. Então, os processos vão acontecendo, a gente vai em busca dos candidatos. Então, existe, né, o próprio LinkedIn, existem indicações, você vai atrás nos setores. Então, tem alguns sites de emprego também que também facilitam ali a busca. Então, você estar, né, atualizando ali os teus perfis, isso é bem importante para que você seja visto. Esse é o primeiro passo, que você seja triado, né, para que você seja pescado ali para depois passar para uma seleção. E daí, quando você vai para uma entrevista, obviamente, se preparar no sentido de olhar ali o que a vaga exige, para que você fale mais especificamente sobre aquilo que a empresa precisa, e não simplesmente sobre aquilo que você é, sobre aquilo que você já fez, senão fica assim, muito conteúdo para pouco resultado, vamos dizer assim, né? Então, foca naquilo que Sim. realmente a empresa está precisando, veja as habilidades que eles precisam. E eu gosto muito, e a maioria das empresas trabalham com um perfil por competências. Então, quando a gente faz uma entrevista por competência, a gente gosta de ouvir exemplos, tanto exemplos bons, quanto exemplos que não foram tão bons e que você gerou aprendizado. Então, antes de ir para uma entrevista, pensa em situações que você teve bons resultados, que você implantou algum processo, qual foi a atuação e qual foi a consequência disso, quais foram os resultados que geraram para a empresa, algum aprendizado que você teve, que você, eu errei, falei, percebi e tive um aprendizado com isso. E assim, não é no sentido de te diminuir nem nada disso, é para a gente ver realmente como que é a performance da pessoa quando acerta e quando erra. Então, ter, assim, já exemplos em mente antes de ir para uma entrevista, que daí já facilita. Com certeza. Não, não, bacana mesmo. E muito bem. É, E aí, Fê, só para a gente continuar aqui, pegando essa última pergunta que a gente falou bastante sobre a questão de carreira, como se preparar, como que você enxerga também nessa nova situação, né, nesse novo normal que a gente está vivendo, aquela situação de pessoas que estão entendendo que a sua área de atuação sofreu tanto que ela entende que é o momento de fazer a mudança de carreira, né? Você acha que nesse momento, durante tudo isso que a gente está vivendo, né, é um bom momento para recomeçar? Existe um mau momento para recomeçar, né? Como que eu posso formatar essa pergunta de um jeito que eu acho que fica mais fácil, mas, assim, resumindo, você acha que existe, de fato, um melhor ou um pior momento para recomeçar a carreira ou começar de novo e dar uma reviravolta na vida? Olha,
Com relação a mudanças de carreira, acredito que se você está disposto ali a continuar trabalhando por mais alguns anos, a qualquer momento isso pode ser feito, né? Não tem essa de, eu já passei dos 30, ou já passei dos 40, agora já não tenho mais essa possibilidade, tem que continuar no que eu estou a vida inteira. Não, você pode mudar a qualquer momento. O que eu percebo é que o momento de mudança não é tanto externo, né? Não são muito o ambiente externo que vai desenvolver isso, é muito mais o interior. Então, todas as pessoas passam por um momento de repensar. E daí, nesse momento de repensar a sua vida e que você esteja disposto a uma mudança, esse é o momento ideal. E daí existem algumas formas para que você faça isso de forma segura, vamos dizer assim, assertiva. Existem profissionais que também podem auxiliar ali para que você tenha sucesso ali nessa mudança de profissão, de área, né? Existem profissionais de recursos humanos que podem fazer isso também, auxiliando. Então, acredito que seja muito mais da pessoa do que da questão externa. Porém, existem algumas mudanças que acontecem na nossa vida que nos obrigam a mudar, né? Eu digo isso por experiência própria, né? Então, logo que eu casei, veio aquela crise, acho que era 2016, que várias empresas demitiram assim em massa e tudo, e eu casei e fui desligada. Ok, para mim tudo bem, eu estava participando de outros processos seletivos, já, né? Fui me inserindo no mercado, mas eu casei e engravidei na sequência. E quando eu passei num processo seletivo, eu descobri que estava grávida. E daí eu comuniquei a empresa cancelou. E eu fiquei naquela questão, agora eu tô grávida, nenhuma. Hoje em dia, tá? As empresas estão aceitando mulheres grávidas, algumas, né? Mas não é o comum. A maioria das empresas não contratam pessoas que estão grávidas. Então, eu me vi numa situação assim agora, o que eu vou fazer, né? Recém-casada, com um filho na barriga, ou eu me reinventava naquela hora, ou então não ia ter o que fazer, né? E daí ia ficar, né, sem trabalhar em casa, enfim. E daí eu decidi abrir a consultoria. Então, foi uma decisão assim que eu já estava pensando antes, já era algo que eu tinha em mente e tudo, mas assim, daí teve aquela forçada de barra, né? Aquele empurrãozinho de agora vai. Então, acredito que tem, assim, algumas situações, como por exemplo agora, né? Se a pessoa estava num determinado ramo que fechou as portas e não tinha o que fazer para se reinventar, você tem que pensar em uma alternativa, né? Então, já conheço várias pessoas que mudaram totalmente de área nesse período, foi forçado, né? Mas assim, quase todas as pessoas existem assim atrações, né, por outras áreas e tudo que também gostem. Então, assim, por exemplo, eu não me acerto muito com a cozinha. Eu faço, né, porque precisa, mas assim, não seria uma alternativa para mim ter uma segunda renda, uma renda extra cozinhando. Porém, tem muitas pessoas que gostam. Então, para quem gosta, se é uma oportunidade ali de fazer um doce, um salgado, alguma coisa, que são coisas que ali as pessoas estão o tempo todo precisando, e se você pode fazer ali, são alternativas que você vai percebendo e que às vezes você até gera como uma primeira renda. Então, ali, né, se teve uma queda muito brusca, você está querendo uma renda extra, você pode ter outras alternativas. E assim, você falou um pouquinho de mudança, né, de profissão, mudança de carreira, mas e para quem está entrando no mercado de trabalho? Qual conselho você dá para quem está entrando agora, que está entrando num período mais difícil, mais complicado? Qual a dica, assim, que você deixa para gente? É algo muito pessoal, assim, ó, quanto antes começar, melhor. Eu comecei a trabalhar bem cedo, que eu já queria ter a minha renda, então eu acho que você se colocar à disposição e fazer várias coisas, você tem a possibilidade de aprender
e também identificar aquilo que você gosta de fazer. Então, se você entra numa empresa, não ficar se limitando a fazer simplesmente aquilo que te pedem e explorando mais, né, outras demandas e tudo, e fazendo, porque as pessoas, até dentro de uma empresa, né, ela não vai ficar vendo o potencial que você é se você não for mostrando na prática aquilo que você é capaz de fazer. Então, aquela história de que eu não vou fazer porque não é minha função, eu acho totalmente errado, porque na verdade você tem que mostrar que você sabe fazer para daí você ser promovido, e não o contrário, né? Então, se você não mostra que você é capaz de desenvolver aquilo, por que eu vou confiar em você, né? Então, eu acho assim, o profissional que adentra ali o mercado, você está ali disposto, muitas vezes, a trabalhar ali como um assistente, são as portas de entrada num trabalho, ou até como estagiário e tudo, se dispõe a fazer mais, mostre no que você é capaz, a tua visão, então estudar, se você está num determinado setor, estudar sobre o setor, enfim. Acho que sempre você pode dar um passo além daquilo que é pedido, né? Do que aquilo que o cargo pede, que as pessoas pedem, você pode mostrar sempre mais. Não, exatamente. É uma coisa que muita gente, uma vez me falaram isso, com a analogia do pagamento, né? Falou assim, não, mas espera aí, quando você é contratado, você recebe para depois trabalhar ou você trabalha para depois receber, né? Assim, então, é mais ou menos essa mesma lógica, né? Assim, a gente precisa mostrar para depois ser reconhecido por isso, né? Com certeza, faz todo sentido. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Fernanda, você como uma especialista e como uma headhunter, como é que você enxerga o mercado de trabalho atual, até mesmo no seu dia a dia, né? Você comentou que está buscando algumas vagas também, já tem algumas vagas em aberto que você está buscando alguns profissionais. Como é que você enxerga o mercado de trabalho hoje com esse ponto de remuneração e benefícios? Aí, olhando muito mais o lado da empresa agora, né? A gente pode assumir que a relação, as vagas, né, as vagas de trabalho, as oportunidades de trabalho com os candidatos que a gente tem hoje no mercado, a gente pode fazer uma analogia que é como se fosse uma lei da oferta e da procura. Por que eu pergunto isso? Porque a gente enxerga hoje que o mercado de trabalho ele está repleto de profissionais altamente tecnicamente qualificados, né? Por conta da situação da pandemia, as opções começaram a se reduzir, né? As empresas começaram a reduzir, e nessa condição, as pessoas que ficaram nos seus trabalhos são as pessoas extremamente qualificadas, o que a empresa entendeu que são as melhores pessoas para manter a empresa naquele momento. Porém, a gente sabe que nesse pool de mercado que a gente tem hoje de candidatos, a gente tem pessoas extremamente qualificadas. Porém, as empresas hoje, justamente por uma questão financeira, a questão da economia também, estão chamando essas pessoas talvez com oportunidades de remuneração mais baixas, né? E você como candidato, como encarar isso, assim, né? Como que você enxerga o mercado de trabalho dessa forma, de você ter um profissional muito bom, uma remuneração muito ruim? Eu vejo muitos posts no LinkedIn referente a isso, né? Assim, que empresas exigem experiências de 20 milhões de anos para você ter uma vaga de estágio, por exemplo, né? Que é justamente uma vaga de inicial, né? Uma vaga que você vai ter que estar lá para aprender e não necessariamente para você conseguir entregar alguma coisa. Então, como é que você enxerga esse tipo de situação no mercado atual? Então, isso acontece não só no momento atual, isso, assim, na verdade, sempre aconteceu de ter empresas, né, oferecendo uma remuneração baixa e pedindo muita qualificação técnica do profissional e tudo mais. Pelo que eu percebo, a questão de oferta e demanda, não é essa questão de oferta e demanda que vai necessariamente definir. O que define, pelas pesquisas e mapeamentos que eu faço de mercado, é muito mais o tamanho da empresa. Então, empresas maiores, que já têm um plano de cargos e salários, dificilmente vai oferecer um salário inferior para aquele cargo. O que acontece muitas vezes são empresas menores que estão tentando se reestruturar e tudo, precisam de um bom profissional e acabam que não têm realmente recursos para pagar tão bem quanto outras empresas maiores têm. Então, eu percebo isso. Um gerente de uma empresa pequena e um gerente de uma empresa grande é absurdamente diferente um salário do outro.
né? E assim, daí depende muito daquilo que o profissional está disposto, né? Se o profissional a vida inteira trabalhou em empresa grande, naturalmente a remuneração dele vai ser grande, né, do passado, mas se ele se colocar no mercado para trabalhar numa empresa menor, ele sabe que a remuneração vai ser tudo aquilo. Então, isso que eu percebo, Entendi. assim, Você nas acha, vagas que eu desculpa, trabalho. desculpa te interromper, mas você, pegando só esse gancho que você comentou, você acha que existe, então, uma grande diferença, por exemplo, para grandes corporações, para startups, por exemplo, que entram com conceitos de trabalho completamente diferentes? Muitas vezes na startup você faz muito mais naquele conceito e muitas vezes recebe menos. A gente pode assumir isso também ou é errado falar isso? Algumas startups, dependendo do investimento que teve, tudo, eles conseguem ter uma remuneração boa também. Então, vai depender muito dos aportes, dos investidores da empresa. Então, depende muito dos recursos. Então, vai ter startup que paga bem, vai ter startup que paga mal. Então, vai depender muito da realidade. E, assim, outra situação que eu percebo, né, nessa questão de oferta, demanda e tudo, é que nesse momento acabaram que alguns cargos assim mais altos de diretoria, gerência, foram excluídos e daí ficam os coordenadores. E os coordenadores ficam sobrecarregados sem ter uma remuneração maior por aquilo. Então, esse tipo de injustiça acontece. E eu vejo bastante acontecer, porque daí você precisa reduzir o quadro, então você acaba colocando a pessoa ali, né, que faz uma parte de gestão, mas ali não tem uma remuneração tão alta, então acontece. As pessoas que estão mais qualificadas, que ficaram disponíveis no mercado, que são gerentes, acabam procurando vagas de coordenação, e daí está acima do que a empresa precisa, e ele acaba, às vezes, até assim, aceitando, né, uma oportunidade mais baixa, sendo que ele é capaz de entregar muito mais do que a posição exige. Então, vai muito da realidade de cada um, daquilo que, enfim, né? Mas fiz vaga, por exemplo, de profissionais especialistas, né, em cargo de gestão, que a empresa estava disposta a pagar 12 e no mercado não tinha por menos de 18 mil. Então, assim, tudo depende muito da área, da entrega. Então, assim, por mais que estejamos em situações difíceis, ainda assim, não é só o que a empresa paga, tenha também a questão do profissional, dele saber que ele é diferenciado e também não se submeter a salários baixos. Caramba, é uma combinação bem complexa, né? Porque a gente vê, assim, a realidade financeira muitas vezes aperta e você se submete a fazer isso. Só que aí, pegando o nosso começo da conversa, você falou que o primeiro start é você ter um bom currículo. E aí, assim, até você contar essa história desse downgrade no currículo, muitas vezes é muito complexo, né? Assim, é muito sobe e desce e é difícil, é muito complexo mesmo, de verdade. E também a empresa vai Realmente, é. avaliar se realmente é interessante ter uma pessoa acima, sendo que ela pode conseguir outra coisa, né, melhor, enfim, outro trabalho. Então, depende muito daquilo que a empresa espera também, né? Não, com É. certeza. Então fica aí uma dica, né, puxando um pouquinho o gancho, que ter uma experiência, às vezes ter ocupado um cargo de chefia, talvez não seja um benefício, né, uma coisa à frente para determinadas vagas, né? Então, pode ser que a vaga precise de alguém mais júnior e dê preferência para alguém mais júnior. Então, assim, o mercado está aberto a todos. Uhum, Vai depender da exatamente. necessidade da empresa, né? E deixa eu emendar para você um ponto de vista que, na verdade, era mais uma curiosidade minha também. Como você disse lá que muitas dessas vagas nem publicadas são, né, que os headhunters saem procurando, e acho que assim, até ia pedir para você também comentar e colocar algumas dicas para todo mundo. Você comentou sobre a questão do início, né, de você ter um bom currículo. Aonde os headhunters saem procurando? Né? Quais dicas que com você como headhunter
o que que você procura, como você começa a procura de um bom candidato, né? Você usa as redes sociais, você vai lá no LinkedIn, dá uma fuçada no perfil das pessoas, você coleta de currículos por indicação, como é que funciona, não só o trabalho do Headhunter, mas assim, há dicas, na verdade, para quem quer serviços pelos Headhunters, como que a gente pode fazer? Então, assim, Jim, na verdade não existe apenas um canal de busca, né? Vai depender muito do cargo. Então, se é cargo de gestão, se é cargo técnico, se é cargo mais operacional. Então, para cada tipo de perfil, a gente vai buscar num lugar diferente. Então, assim, mas vamos falar, né? A cargo muito operacional, chão de fábrica, tem muitas pessoas que buscam nos próprios Cines, Agência do Trabalhador. Então, quem é cargo operacional e deseja vagas PCD, que eu já trabalhei bastante, a Agência do Trabalhador também, eles têm um programa bem legal para indicações e tudo. Então, para quem busca, tanto a empresa quanto a pessoa, né, o candidato, a agência do trabalhador é uma ótima fonte de você estar sendo indicado. Outras vagas operacionais, existem alguns sites, mas daí eu não sei se vale a pena a gente falar aqui os nomes dos sites, mas assim, esses que o pessoal se cadastra mesmo ali para Não, deixar o pode falar, currículo. viu? Pode falar, Pode? manda bala, vamos fazer divulgar mesmo, vamos divulgar pra galera saber. Eu uso Mentira, assim eu tô falando só isso porque eu também quero saber, tá? Só pra responder. eu uso o Indeed, a própria Cato, vagas.com. Então, existem alguns sites ali que facilitam ali na hora da busca. E, assim, cargos mais de gestão e tudo, eu costumo procurar bastante no LinkedIn. Então, vagas técnicas, assim, analistas, coordenações, gerências, eu utilizo bastante a ferramenta do LinkedIn. E daí ali, se você tiver, né, com o teu e-mail ali, telefone, facilita bastante também, que você pode colocar, né, que às vezes até você buscar conexão e tudo, demora um pouquinho esse processo. Então, quanto mais disponível e visível você fica, mais fácil a gente tem de contatar. Entendi. Muito legal, não? Muito legal, é bom saber. Inclusive, depois em off aqui a gente bate um papo sobre o meu LinkedIn também, tá? Com certeza. Pedir uma consultoria de graça aqui. Acho que Mas LinkedIn rende um vídeo todo só para o LinkedIn, né? É bem não, interessante. e é muito legal porque é uma coisa assim que eu confesso assim que eu nunca botava muita fé assim de que as pessoas olhavam de verdade, assim, sabe? Era mais assim, eu pensei que eu imaginava que fosse mais uma rede social, mas que fosse uma rede social um pouco mais para você conseguir expor o seu currículo ali, mas que dificilmente as pessoas olhariam, assim, né? Mas eu estava bem enganado, assim, acho que muitas pessoas, você não é a primeira, né? Praticamente Uhum. todos que passaram aqui no nosso quadro do Você Precisa Saber falaram que utilizam o LinkedIn pra caramba, né? E falaram super bem da plataforma. E o LinkedIn é legal, porque existem vários filtros que você pode colocar. Então, por exemplo, né, se eu estou trabalhando uma vaga, sei lá, numa metalúrgica, eu posso buscar no ramo metalúrgico pessoas com aquele cargo. Então, facilita bastante na hora de um filtro. Se alimentos e bebidas, você coloca lá o setor e daí ele vai buscar as pessoas que já trabalharam nesse setor. Eu acho que é bem legal, assim, porque filtra de acordo com aquilo que você está precisando. Porque a maioria das empresas gostam, assim, de que a pessoa já tenha tido uma experiência anterior no mesmo ramo, no mesmo setor e tudo. Então, acaba que a gente busca muito nas empresas concorrentes deles e também por filtro ali de setor. Entendi. Muito bacana, muito legal. Bom, gente, o papo tá muito bom, mas nós já recebemos aí a nossa autorização para pousar, né, nessa nossa conversa de hoje.
até para deixar um gostinho de quero mais e também para as pessoas comentarem e mandarem perguntas para a gente conseguir gravar uma rodada 2 contigo. Vamos deixar isso em aberto. Opa! Só lembrando que esse material, né, vai ficar disponível no YouTube, né, e para quem quiser acessar, a hora que quiser acessar, na hora que estiver tomando seu café da tarde, na hora que estiver se preparando, ou naquela hora da dúvida de falar, preciso me preparar, preciso de algumas dicas para saber como que eu vou me tornar um candidato competitivo agora nesse mercado de trabalho atual. Clica aí, dá uma olhada, deixa o like pra gente, coloca um comentário, manda a pergunta para a Fernanda que a gente encaminha para ela. Então, a Fernanda vai ter o acesso também do vídeo em si, ela vai conseguir responder para todo mundo, todas as dúvidas que vocês tiverem, manda bala, e é isso, gente. Queria agradecer, né, de fato, a Fernanda aí pelo tempo, agradecer a Jimmy aí por todo o suporte e todas as ajudas de sempre, né, parceira da Gali, e para a gente encerrar, como a gente sempre encerra os nossos vídeos, ia deixar só a Jimmy deixar o tchau dela, e eu já vou jogar a última pergunta para você aqui, tá, Fernanda? Vou falar assim para você, que a gente sempre pede para a gente encerrar os nossos vídeos com uma mensagem dos nossos inspiradores, hoje, você sendo a nossa inspiradora, para você deixar uma dica para todo mundo que está assistindo a gente aqui, para todo mundo que está procurando ser um candidato mais competitivo nesse novo normal, e a dica da Fernanda e as suas sugestões. Tá bom? Eu já deixo o meu tchau aqui para todo mundo. Obrigado. Jimmy, ele tá contigo o seu tchau aí, a gente manda para a Fernanda encerrar para a gente. Tá bom. Bom, gente, muito obrigada. Cada um que participou, deixou o seu tempo aqui e participou dessa conversa com a gente. Fernanda, muito obrigada pelo seu tempo, por conversar e trocar tanta experiência, tanto aprendizado. Fica aqui um convite para a próxima parte, para a gente falar de LinkedIn, falar de outras coisas também, envolvendo esse mundo do recrutamento, dos processos seletivos, que é um tema que muita gente tem muitas dúvidas. Então, muito obrigada de verdade pelo carinho, pela atenção, e agora o espaço é todo seu. E, gente, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E, assim, a dica que eu dou é realmente confie no teu potencial, né? Teve uma pessoa que eu conversei, assim, que ele tinha tanta experiência e ele foi se diminuindo, sabe? Na hora de falar. Então, não. Acredite no teu potencial. Quando você for falar com alguém, fazer uma entrevista, traga as tuas qualidades, os teus resultados e confie que você realmente é capaz de agregar ali para a empresa, mostre realmente que você é capaz ali de ajudar, de trazer um potencial ainda maior para a empresa. E isso faz toda a diferença, a tua confiança, a maneira de falar, para que você também seja bem visto numa seletiva. Muito bom. É isso aí, gente. Obrigado de novo, Fernanda, pelo seu tempo. Obrigado de verdade. E vamos lá, vamos colocar aí os comentários. Quem quiser que a gente faça uma segunda rodada com a Fernanda para falar de LinkedIn aqui, ó, só deixar o comentário e deixa o seu like. Senta o dedo no like aí, vamos que vamos. Obrigado. Até semana que vem, pessoal. Obrigado e boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.